Bom, líder do Cariocão e já classificado para a semifinal, o Flamengo recebe o Maricá logo mais no Maracanã. O Kiko Menezes já está por lá e aí eu quero saber do que o Flamengo precisa para ser campeão da Taça Guanabara hoje. Kiko, é uma conta muito complexa? Seja bem-vindo, boa tarde. Não, Mari. Boa tarde a todos. Uma simples vitória, Mari, resolve a vida do Flamengo, já que o critério de desempate, saldo de gols, para o Volta Redonda é muito grande, são 12. Uma grande vantagem o Flamengo tem. Então, o Flamengo que vive uma grande fase nessa temporada, já disputou 4 clássicos, venceu 3, empatou 1, sendo que uma dessas vitórias foi sobre o Botafogo na conquista da Supercopa, ou seja, o time já conquistou um título nessa temporada e hoje vem para o Maracanã, 7 da noite, para enfrentar o Maricá, 9º colocado, clube que ainda tem chances remotas de classificação para as semifinais. O técnico Felipe Luiz não deu muitas pistas sobre o time, mas a gente montou um campinho aqui para vocês com o possível Flamengo para o jogo de hoje. Vamos lá. Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela. Alan ou Pulgar, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Cebolinha ou Plata e Bruno Henrique. Flamengo e Maricá, 7 da noite no Maracanã, com transmissão do Sport TV e do Premier. E nessa semana, o zagueirão Léo Ortiz recebeu a visita do ídolo maior da nação rubro-negra, Zico. Vamos ver na reportagem do Carlos Gil. Uma relação de amizade recente marcada pelas surpresas. Léo Ortiz ficou surpreso ao saber que Zico tinha feito altos elogios a ele. Zico surpreendeu Léo Ortiz ao visitá-lo depois do treino, enquanto o zagueiro participava de uma entrevista coletiva. Sorrisos, agradecimentos, camisas personalizadas. Bom, depois da troca de presentes lá na sala de imprensa, a gente veio para um cantinho mais reservado do CT do Flamengo, aqui no Ninho do Urubu, bater um papo com o Zico, com o Léo. Léo, você tem 3 gols pelo Flamengo, 1 de cabeça, certo? Certo. Gosta de fazer gol de cabeça? Gosto, é a maior chance que eu tenho é fazer gol de cabeça. Ah, se essa parceria pudesse acontecer num túnel do tempo, com Léo Ortiz incorporando um outro camisa 3 histórico do rubro-negro. Eu me arrepio. O único gol que eu vejo na televisão, posso ver 200 vezes, eu fico arrepiado. E não é meu. Zico cobrou o escanteio e o zagueiro Rondinelli fez o gol do título carioca de 1978 contra o Vasco. A vitória que abriu os caminhos para uma incrível sequência de conquistas. Queriam desfazer a nossa geração e dali o Flamengo ganhou tudo. 3 brasileiros, ganhou o tricampeonato carioca, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, os torneios todos na Europa. São inspirações que a gente tem para, lógico, eu tentar construir a minha história, mas também pegando um pouco de motivação para o que eles construíram aqui dentro. E pelo que já apresentou em quase um ano de clube, Léo tem deixado uma boa impressão no maior ídolo rubro-negro em todos os tempos. Ele entra dentro do campo preocupado em fazer o jogo evoluir com a técnica dele. Quer dizer, não precisa bater ninguém, não precisa fazer falta em ninguém, é o posicionamento. Como que eu gosto de jogo, que eu gosto de futebol, é bem o que ele falou, assim, de você ficar com a bola. O desfrutar de jogar futebol é você estar com a bola. E eu acho isso de extrema importância. Às vezes, mesmo que ela venha disputada, eu tentar orientar a bola para um companheiro. Léo Ortiz pro Bruno Henrique. Tentar desarmar a bola, já armando algum contra-ataque. Léo chegou a ser utilizado com frequência como volante, quando Tite era o técnico, mas tem sido apenas zagueiro com Felipe Luiz. Quando a bola vem, ele já sabe a maneira que ele pode cortar e como direcionar a bola. Eu talvez tenha recebido mais mensagens agora com o elogio dele do que quando eu ganhei a Copa do Brasil, né? Hoje o Flamengo pode garantir contra o Maricá a melhor campanha da primeira fase do estadual, ficando com a Taça Guanabara. Mas o título desejado mesmo é o bi do Carioca, ainda mais com o nome que o troféu recebeu este ano, Troféu Zico. Em relação ao troféu agora, é uma obrigação nossa total de buscar esse título para poder trazer essa taça para a nossa nação. Uma homenagem do camisa 10 da zaga ao eterno 10 da Gávea. Fizeram um Zico com um bigodinho lá e tal, cara. Ficou bem? Fiquei bem. Essa eu já botei nas minhas redes sociais, já é a capa do perfil lá. Eu falei, pô, fizeram essa montagem, eu já vou colocar aqui. A galera zoa demais.
O Brighton, da Inglaterra, está de olho em Matheus Gonçalves. A tendência é que o clube inglês envie uma oferta oficial ao Flamengo em julho, a data que abre aí a próxima janela, para tentar tirar o jogador de 19 anos do futebol brasileiro. Olha aí o Matheus Gonçalves, ele tem entrado pouco, né, no time do Flamengo. O Felipe, sempre que pode, dá oportunidades para ele. Foi titular contra o São Paulo no primeiro jogo do ano, lá no amistoso, né? Jogou contra o Vasco, mas sempre quando entra, ele entra bem, né, o Matheus Gonçalves. Quem é apaixonado por ele é o Pedro Caixinha. Trabalhou com ele no Red Bull Bragantino, ele foi emprestado e agora o Pedro Caixinha tentou levar para o Santos de Neymar. E aí não conseguiu, porque o Felipe Luiz não abre mão do Matheus Gonçalves. Muitos dizem que hoje o cenário é que o Matheus Gonçalves é o substituto direto do Arrascaeta. Pode não ter aí as mesmas características, a qualidade do Arrasca, a posição que o Arrasca joga ali e tudo mais, mas é o jogador ali que o Felipe tem uma certa confiança de um substituto pro Arrascaeta. Por falar em jogador, vamos falar de um jogador que eu considero muito ídolo. É o Bruno Henrique, está cada vez mais ídolo, cada vez mais se consolidando na história do Flamengo, um jogador de muito sucesso dentro de campo e quase nenhuma polêmica fora de campo. As duas polêmicas, a gente pôde ver uma recentemente, que ele foi acusado de estar envolvido, enfim, mas isso aí já está sendo resolvido. E o Bruno Henrique deu uma entrevista ao UOL revelando que trabalho psicológico o ajudou a perder timidez para se expressar e lidar com a idolatria no Flamengo. Cara, isso aqui é sensacional. É ele saber a importância dele, a importância que ele tem na história do Flamengo, a importância que ele tem para os torcedores do Flamengo. Abre aspas. Estou em um momento muito bom, o melhor depois da lesão. Fiquei um bom tempo parado e isso me fez refletir sobre esses anos aqui no Flamengo. Pude me reinventar novamente, junto com o Felipe e essa nova função de centroavante. Estou conseguindo fazer tudo o que ele pede. Estou muito feliz. Hoje em dia eu consigo me identificar melhor com essa pergunta sobre dimensão na história do Flamengo. Ser ídolo aqui é para poucos e eu estou conseguindo esse feito. Fico feliz de apresentar bem essa camisa e também representar, e espero poder cada vez mais deixar meu nome na história do clube. Gente, Bruno Henrique é sensacional, eu sou fãzaço do Bruno Henrique, não nego isso para ninguém, sempre falo que ele para mim foi o jogador mais importante em 2019, jogou muita bola naquele ano. O Gabigol fez os 2 gols na final da Libertadores, a Arrascaeta foi também um cara absurdo dentro de campo, mas o que o Bruno Henrique jogou, esse aí foi o único legado do técnico Abel Braga no Flamengo, porque justiça seja feita, o Flamengo não iria contratar o Bruno Henrique, só contratou porque na época o Abel Braga encheu o saco da diretoria, encheu o saco, tanto é que com o Abel Braga o Arrascaeta era reserva, porque o Abel Braga alegava que ele não tinha pedido a contratação de Arrascaeta, e o Bruno Henrique era o titular, porque ele amava o Bruno Henrique, e ainda bem que isso aconteceu. O único legado do Abel Braga no Flamengo na última passagem dele em 2019. Gente, provável time do Flamengo para pegar o Maricá nesse sábado no Maracanã, 7 horas, jogo que pode dar o título da Taça Guanabara ao Flamengo. Matheus Cunha, segundo o GE, né? Matheus Cunha, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela. Alan ou Pulgar, Everton Araújo, Gerson. Luiz Araújo, Cebolinha ou Gonzalo Plata e Bruno Henrique centralizado. Lembrando que o Plata falta muito pouco para ele bater uma meta e o Flamengo investir mais dinheiro nele. Lembrando que eu já fiz vídeo sobre isso, tá aí no canal, é só pesquisar que vocês vão achar com certeza. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar de um jogador, pupilo do técnico Felipe Luiz, caiu nas graças do Felipe Luiz. Felipe Luiz gosta muito do futebol dele, furou fila na disputa ali por posição no setor defensivo. Hoje ele está na frente do Cleiton, por exemplo. Hoje ele faz o Flamengo não ficar desesperado por uma contratação de um zagueiro. Por exemplo, o Vitão não foi contratado, o Flamengo não conseguiu. Por quê? O Inter não quis. Por que o Flamengo não foi atrás de outro? Porque tem o João Vitor. O Flamengo entende que o João Vitor ele pode dar conta do recado até a próxima janela de transferência e com isso ele fica ali à disposição
Tanto é que é um jogador que não vai disputar a Libertadores Sub-20, pelo menos o planejamento até hoje, dia 22 de fevereiro, é esse. Não vai disputar a Libertadores Sub-20, vai ficar no elenco profissional. E é um jogador que chama a atenção de muita gente, e quando eu falo muita gente, clubes da Europa. Um deles, o Atlético de Madrid. Uma pessoa me disse lá do Flamengo que várias vezes scout do Atlético de Madrid já foi a jogo, acompanhar João Vitor nos tempos de Sub-20. É um jogador, inclusive, que era para estar na seleção Sub-20, campeã sul-americana esse ano. Não foi porque o José Boto não liberou, e ainda bem. Foi muito melhor ele ter ficado com o Flamengo, fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, sendo observado de perto. Então, eu acho que é bom o Flamengo abrir o olho, correr para renovar o contrato desse jogador, dar uma valorização salarial, aumentar muito a rescisória, porque se o Atlético de Madrid está de olho, é sinal que o jogador tem muito potencial. E ele tem muito potencial. Eu sou suspeito. Ele e Pablo Lúcio são dois jogadores que eu gosto demais hoje na categoria de base do Flamengo. E eu sou um cara que gosta de acompanhar muito a categoria de base, muito mesmo. Boa tarde, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Hoje é dia de guerra, daqui a pouco o Flamengo entra em campo, Flamengo em Maricá, Flamengo em busca, né, dessa Taça Guanabara, que é mais um título para o Felipe Luiz. Vamos torcer para que o Flamengo consiga fazer um excelente jogo. Hoje a bola rola às 19 horas, 7 horas, horário de Brasília, né? Eu tô muito confiante, vamos torcer para que o Mengão consiga amassar o Maricá em pleno Maracanã lotado. E hoje, para essa partida de logo mais, né, para essa partida daqui a pouco, eu acredito que o Flamengo vai fazer de 3 a 4 gols, né, e pode fazer uma goleada. Então, assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Mengão consiga, né, esse resultado positivo. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários para vocês quanto que vai ser o placar desse jogão, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, falando sobre o Mercadão da Bola, quero atualizar vocês que o Brighton da Inglaterra está de olho, né, na nossa joia, Matheus Gonçalves, que vem se destacando sempre quando o Felipe Luiz coloca ele em campo. O jogador dá o seu melhor, joga muita bola, é um canhotinho muito habilidoso, então assim, tá vivendo uma fase muito boa, né? E se o Brighton oferecer uma quantia assim que seja bem expressiva, o Flamengo irá sentar, né, com o staff do jogador e provavelmente deve vender o atleta. Matheus, eu sempre falo, Matheus Gonçalves tinha que sair do Flamengo por um valor de 30 a 40 milhões de euros. Futebol que esse menino tem, joga muita bola, né? Vamos torcer aí o que o José Boto irá fazer junto com o Mbappé, se realmente, né, o Brighton na Inglaterra fizer uma proposta milionária pelo Matheus Gonçalves. E agora, falando em chegadas, né, segundo informações aí do Bola VIP, o Flamengo está interessado em 2 jogadores. O primeiro todo mundo já conhece, né, inclusive já vestiu a camisa do Flamengo, que é do Andrés Pereira, né? O Andrés Pereira negou o convite de jogar no Palmeiras, porque o atleta tem esse desejo de retornar ao Flamengo e dar uma Libertadores para o Flamengo. Então, assim, é um cara que vem jogando muita bola, vem sendo muito valorizado, jogando na Premier League, né? Então, assim, é um atleta que eu aprovo muito, gosto muito, né, do nome do Andrés Pereira. E o segundo nome, esse é um nome pedido exclusivamente pelo técnico Felipe Luiz, é mais um ponta. Tô falando do John Arias do Fluminense. O Mbappé, né, gosta muito do jogador, até o José Boto foi atrás das características do John Arias e todo mundo gostou. É um atleta que chegaria no Flamengo para brigar pela titularidade, mas um jogador que tem a cara do Flamengo, um cara que briga, um cara que luta dentro de campo. Então vamos torcer para que esses atletas venham para o Flamengo e ajude o Mengão a ganhar títulos. Vocês aceitariam Andrés Pereira e John Arias no clube de regatas do Flamengo? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!